Você já se questionou sobre como Jesus lidou com entidades demoníacas que afligiam as pessoas? Já imaginou o que ocorreu quando ele se deparou com um homem possuído por uma legião de demônios? Interessou-se por entender como Jesus demonstrou seu poder, sua compaixão e sua missão em contextos não judaicos? Essa história é rica em significado e nos desafia a confiar em Jesus quando enfrentamos nossos próprios medos e desafios. Era uma noite escura e fria. Jesus e seus discípulos chegaram às margens do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, após atravessarem o lago em um barco. Durante a jornada, enfrentaram uma tempestade violenta que Jesus acalmou com suas palavras. Após desembarcarem, encontraram-se em uma região habitada por não-judeus, onde as tradições religiosas de Moisés não eram seguidas. Nesse contexto, depararam-se com um homem que vivia em meio a sepulturas, um lugar associado à impureza e à morte. Esse homem não tinha um lar, família ou amigos. Em vez disso, era afligido por demônios que o forçavam a praticar comportamentos bizarros, como andar nu, gritar, se ferir e fugir para o deserto. Ninguém conseguia ajudá-lo, nem mesmo tentativas de prendê-lo com correntes e algemas. Ele era como um escravo desses demônios, e havia muitos deles, coletivamente chamados de Legião. A Bíblia narra o episódio da seguinte forma: quando Jesus e seus discípulos desembarcaram, um homem se aproximou vindo da cidade. Esse homem estava possuído por demônios havia muito tempo e não usava roupas, vivendo entre túmulos. Ao ver Jesus, ele caiu diante dele, clamando em alta voz: "O que você quer conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não nos atormente." Jesus já havia ordenado que o espírito maligno saísse desse homem, pois ele estava sendo atormentado há muito tempo. Eles tentaram prendê-lo com correntes e algemas, mas ele quebrou essas prisões e era empurrado pelos demônios a vagar pelos desertos. Jesus perguntou a ele: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião", porque muitos demônios haviam entrado nele. Lucas 8, versículos do 27 ao 30. O homem reconheceu imediatamente a figura no barco. Era Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido. Sentiu uma mistura de temor e esperança. Ele se apressou em direção a Jesus e se prostrou a seus pés. No entanto, os demônios que o assombravam não estavam dispostos a se render. Gritaram: "O que queres de nós, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Não nos atormentes antes do tempo." Jesus olhou para o homem com compaixão e autoridade. Ordenou que os demônios saíssem dele e lhes perguntou o nome. A resposta arrepiante foi Legião. Eles sabiam que Jesus tinha o poder sobre eles e que um dia seriam lançados no abismo, um lugar de tormento eterno. Imploraram a Jesus que não os enviasse para lá naquele momento. E então, notaram um grande rebanho de porcos pastando na montanha e pediram a Jesus permissão para entrar nos porcos. Jesus consentiu. A Bíblia relata: "E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo." Haviam muitos porcos pastando no monte, e eles pediram a Jesus permissão para entrar nos porcos, e ele permitiu. Lucas 8, versículos 31 ao 32. Os demônios deixaram o homem e entraram nos porcos. Os porcos enlouqueceram e precipitaram-se despenhadeiro abaixo, em direção ao lago, onde se afogaram. Pela primeira vez em muito tempo, o homem ficou livre dos demônios. Sentiu alívio, gratidão e alegria. Vestiu-se e sentou-se aos pés de Jesus, ansioso por ouvir seus ensinamentos. O que a palavra de Deus nos fala? E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro abaixo para dentro do lago e afogou-se. Os que cuidavam dos porcos viram o que aconteceu e fugiram, contando na cidade e nos campos o que havia ocorrido. As pessoas saíram para ver e encontraram o homem, que agora estava vestido e em seu juízo perfeito, sentado aos pés de Jesus. Elas ficaram impressionadas com o poder de Jesus, mas também temeram. Acharam que ele poderia fazer mais coisas inexplicáveis ou prejudicar seus negócios. Então pediram a Jesus que deixasse a região. Lucas 8, versículos 33 ao 37. Jesus subiu no barco para retornar ao outro lado do lago. O homem que havia sido libertado dos demônios desejava intensamente acompanhá-lo.
Sua gratidão para com Jesus era tão profunda que queria segui-lo eternamente. No entanto, Jesus lhe disse: volte para sua casa e compartilhe com seus amigos o que Deus fez por você. O homem obedeceu a Jesus e retornou para sua casa. Lá ele contou a todos as maravilhas que Jesus realizara em sua vida e todos ficaram atônitos. O que as Escrituras relatam? E o homem, do qual os demônios tinham saído, suplicou a Jesus para que o deixasse acompanhá-lo. Mas Jesus o despediu, dizendo: volte para sua casa e relate o quanto Deus fez por você. Então, o homem partiu e começou a contar por toda a cidade as incríveis coisas que Jesus havia feito por ele. Quando Jesus retornou, as pessoas o receberam com expectativa, pois estavam ansiosas por vê-lo. Lucas 8, versículos 38 ao 40. A história de Jesus expulsando demônios dos porcos nos ensina muitas coisas sobre o poder, a misericórdia e a missão de Jesus. Ele tem poder sobre os demônios, que reconhecem sua autoridade e temem seu julgamento. Ele tem misericórdia do homem que estava possuído pelos demônios, que sofria muito e era rejeitado pela sociedade. Ele o liberta dos demônios, o restaura à sua sanidade e dignidade e o envia como testemunha de seu amor. Ele tem uma missão de levar o Evangelho a todas as nações, inclusive aos gentios, que não conheciam a lei de Deus nem o esperavam como Messias. Ele mostra que veio para salvar a todos que creem nele, independentemente de sua origem, cultura ou condição. A história também nos desafia a refletir sobre nossa própria atitude diante de Jesus. Será que nós o recebemos com alegria e fé, como o homem liberto dos demônios e a multidão do outro lado do lago? Ou será que nós o rejeitamos com medo e incredulidade, como a multidão dos gadarenos? Será que nós seguimos a Jesus onde quer que ele nos mande, como o homem liberto dos demônios? Ou será que nós ficamos na nossa zona de conforto, sem compartilhar as boas novas com os outros? A história também nos inspira a confiar em Jesus em meio às nossas lutas e tentações. Talvez nós não estejamos possuídos por demônios, mas todos nós temos áreas em nossas vidas que precisam da libertação e da cura de Jesus. Talvez sejam vícios, medos, traumas, pecados ou enfermidades. Seja o que for, Jesus pode nos libertar e nos restaurar. Ele pode nos dar paz, esperança e propósito. Ele pode nos fazer novas criaturas em Cristo. Ele pode nos usar como instrumentos de sua graça para abençoar outras pessoas. Que essa história bíblica de Jesus, expulsando demônios dos porcos, nos ajude a conhecer mais a Jesus, a amá-lo mais e a segui-lo mais. Que ela nos motive a buscar sua presença, sua palavra e seu poder em nossas vidas. Que ela nos encoraje a testemunhar de sua bondade, sua glória e sua salvação em nosso mundo. Que ela nos encha de gratidão, de fé e de amor por aquele que nos libertou dos demônios e nos fez filhos de Deus. Amém.